Tome assento, queridos, por favor. Quem trouxe Bíblia? Ok. Alguém está lembrado qual é o nosso tema que estamos ministrando na terça-feira? Estão lembrados? Qual é o tema? Um vencedor. Está fraco. Um vencedor não surge por acaso. E eu estou falando baseado na história de quem? De quem? Os 300 de Gideão. Eu não estou focando propriamente Gideão. Todas as vezes que nós estudamos o capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8 de Juízes, geralmente estudamos focando a pessoa de Gideão, que foi realmente um vencedor. Mas nesta mensagem, nesse estudo, o nosso foco é os 300 de Gideão. Eu falei terça-feira próxima passada, mostrei para os irmãos que os 300 surgiram de uma crise. Depois de 7 anos que a nação de Israel estava sofrendo na mão dos midianitas, eles tiveram criatividade e, com a liderança, a partir da liderança de Gideão, eles então apareceram, os 300 apareceram. Eu quero ler com vocês o capítulo 7 hoje, capítulo 7 de Juízes. E eu quero continuar neste tema. Eu até esperava que eu ia concluir hoje, mas eu acho que não vai dar não. Acho que nós vamos continuar na próxima terça-feira. E eu estou ministrando aos irmãos, esta é acho que é a quarta vez, né? Quarta mensagem, né? Acho que é a quarta mensagem deste tema. E estou insistindo em ministrar, porque percebo que por causa de dificuldades, por causa de problemas, de limites, e por que não dizer de alguns fracassos, muitos irmãos estão perdendo a autoridade espiritual e estão ficando um pouco tímidos e já se julgam derrotados ou fracassados. E eu quero insistir neste tema, até porque estamos buscando ministrar aos irmãos uma palavra com bastante equilíbrio, porque quando se fala de vitória, de vencedor, já se imagina que vai trazer uma palavra baseada na teologia da prosperidade, não é? E eu estou procurando trazer uma palavra com bastante equilíbrio, mas com certeza com resultados imediatos para a sua vida. Juízes capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vai-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo
22.000, e 10.000 ficaram, portanto eram 32.000. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas da tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Até aqui. Irmãos, lendo esse texto, se não pararmos aqui para analisar o texto, a gente acha que é moleza, né? Eu falei para vocês terça-feira passada que lá no vale, os midianitas e aqueles lá do Oriente, da outra banda do Oriente, eles somavam mais de 120.000 homens. Ora, Gideão, então, pensando nisto, conseguiu arrebanhar 32.000 homens valentes. 32.000 homens guerreando para vencer mais de 120.000 já não é fácil. Já não é fácil. Imaginem agora 300 homens para saírem à peleja para vencer mais de 120.000 homens. Então, introduzindo o que eu quero dizer-lhes esta noite, que é sobre qualidades que se procura num vencedor. Eu queria chamar a atenção de vocês para algo importantíssimo que tem que ser encontrado num vencedor, que é o equilíbrio emocional. Você não vai encontrar um vencedor desequilibrado emocionalmente. Vejam, quando Gideão manda para casa os 22.000, depois manda para casa 9.700 homens, e recolhe-se com 300 valentes, 300 guerreiros, e vira para eles e diz assim: Deus está dizendo que nós vamos vencer os midianitas, eu com vocês. Deus não está querendo, Deus não quer que seja uma multidão, Deus quer que seja 300 homens comigo. É esta palavra que eu tenho para dizer a vocês. Vamos então agora nos colocar no lugar desses 300. Vejam que até a última seleção, eles não sabiam o que estava ocorrendo, porque Gideão estava fazendo aquilo, porque a conversa era entre Deus e Gideão, eles não participaram disso. E de repente Gideão separa os 300 e diz: bom, agora eu tenho uma notícia para vocês. Deus me falou que nós vamos descer para o vale e vamos guerrear contra os midianitas, eu e vocês. Então vamos agora nos colocar no lugar desses 300. Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, pense agora, insira você nesse processo. Qual seria a sua reação? Vejam, esses 300, Deus não falou com eles diretamente. Gideão foi vencedor? Foi, mas Gideão, Deus tratou com ele pessoalmente. Pessoalmente, mandou anjo. Os 300 não. Os 300 não viram anjo. Os 300 não ouviram a voz de Deus. Esses 300 não tinham armas.
Em nenhum momento do texto aparece espada, lança, pedaço de pau, pedra. Eles não tinham armas. Eles teriam que enfrentar mais de 120 homens, 1000 homens. Outro detalhe, com Gideão, Deus trabalhou tão pessoalmente que Gideão fez até prova com Deus. Fez testes, lembram? Fez teste com Gideão. Gideão colocou um velo e disse: olha, se eu sair amanhã, toda a terra estiver molhada e o velo estiver seco, aí eu vou entender que eu preciso enfrentar os midianitas, o senhor está comigo. Aí no outro dia, não, eu quero sair, todo o velo está molhado e toda a terra seca. Olha que Gideão trabalhou com Deus ali para ter coragem para enfrentar. E os 300 não. Os 300 não fizeram um teste com Deus. Os 300 foram convocados e separados e foram beber água e foram separados, e Gideão vira agora e diz: olha, nós vamos vencer os midianitas. Imaginem. E Gideão encorajando: nós vamos vencer os midianitas. Outro detalhe também, até depois de tudo arrumado, tudo certinho, Gideão ainda titubeou, não teve coragem de ir. Ele precisou ouvir uma voz de Deus dizendo: agora você vai lá no termos dos midianitas, desce o vale e fica que você vai ouvir uma conversa. Foi quando Gideão desceu, ouviu a conversa dos sentinelas dos midianitas, dizendo daquele sonho de um pão de torrada que descia a montanha e passava pelo vale dos midianitas e destroçava tudo. Aí um outro que estava ali na sentinela disse: olha, eu já sei a interpretação. O que é? É Gideão, que Deus nos entregou na mão dele. Gideão ouviu isso, os 300 não ouviram. Os 300 não ouviram isto. Aí vejam, queridos, que esses 300, imaginem nós, ignorantes de tudo aí. E vira o pastor, o líder, e diz: agora nós vamos descer o vale, vamos para lá, vamos subir a montanha, e nós vamos agora lutar contra os midianitas. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Espera um pouquinho, Gideão. Espera um pouquinho. Não é bem assim? Espera um pouquinho. Você me escolheu. Agora eu tenho que saber se eu quero ir. Bom, você me escolheu. Agora, espera um pouquinho, Gideão. Isso é loucura. Pensando bem, meus irmãos, isto aqui não é coisa de doido? Não é coisa de louco? Como é que você, com 300 e mais Gideão, sabendo que a Bíblia diz que lá no vale eles estavam como multidão de gafanhotos? Imagina um vale com mais de 120 mil homens, empenhocado lá, aquela coisa. Ora, 1000 pessoas, imagine. Essa igreja lotadinha aqui são 1000, imagine 120 mil pessoas. A população de muitas cidades por aí. E eles, vejam, queridos, eu vejo o seguinte: o equilíbrio emocional desses homens. Porque quando você está diante de um problema, diante de uma dificuldade, você precisa vencer. Se você não tiver equilíbrio emocional, você já começa perdendo. Começa perdendo. Vejam, meus irmãos, que esses 300 homens, além de outras qualidades que eles tinham, eles eram homens de um equilíbrio emocional fantástico. Eu não conheço, não sei se você conhece, um vencedor desequilibrado emocionalmente. Eu não conheço. Alguém pode dizer assim: pastor, mas o medo é natural do ser humano. Eles poderiam sentir medo, é verdade. Vencedor também sente medo. Vencedor também sente medo. E ter medo não quer dizer ser covarde ou medroso. Não é este medo. Porque medo quer dizer, no momento que você se defronta com algo muito forte diante de você, você pode se sentir frágil, debilitado diante daquela situação, mas você pode não correr daquela situação e não fugir dela. Mesmo com medo, você pode enfrentar. Agora, o que eu quero destacar com vocês é que o equilíbrio emocional de um vencedor é fantástico. Fantástico. Uma pessoa desequilibrada não pode ser vencedora. Desequilibrada emocionalmente.
Porque ela não consegue nem avaliar, nem fazer uma avaliação do tamanho da dificuldade que ela tem que enfrentar. A emoção, meus irmãos, é fundamental para atrair o positivo ou o negativo, o otimismo ou o pessimismo, para produzir o vencedor ou o perdedor. Eu não sei se você tem informação, mas hoje em dia se valoriza mais a qualidade emocional do que a quantidade intelectual. As empresas hoje, as organizações, elas contratam uma pessoa mais pelo que é a qualidade emocional, do que pelo QI, que é a qualidade intelectual. Porque você pode ter uma pessoa extremamente inteligente, mas desequilibrada emocionalmente. Ela não vai dar certo, ela não vai conseguir trabalhar em equipe. Ela não vai conseguir produzir, mesmo que pese que ela seja uma pessoa de um QI elevado, de uma quantidade intelectual muito grande, mas ela é desequilibrada emocional. Hoje fala-se muito, não é? Fala-se muito da inteligência emocional. Eu conheço muitas pessoas que são inteligentes, mas não têm inteligência emocional. Elas não conseguem se relacionar com as pessoas. Elas não têm equilíbrio emocional. Ela é muito inteligente, se você der alguma coisa para ela fazer, ela é capaz de desenvolver e aprender muito rápido, mas ela se estraga a si mesma. Ela estraga-se a si mesma, porque ela não tem equilíbrio emocional. E um vencedor, meus irmãos, desequilibrado, ele nunca consegue vencer. Porque diante das primeiras dificuldades, porque quando eu digo vencedor, está dizendo o seguinte, que esta pessoa tem desafios, dificuldades a serem enfrentadas. E se ela não tiver equilíbrio emocional, ela vai trocar as mãos pelos pés. Ela não vai conseguir fazer uma avaliação. Ela não vai conseguir enxergar. Tem alguém que tem uma moeda aí, não? Se for de R$1, melhor que eu guardo para comprar pão. Uma moeda, qualquer moeda. É de $1? Não. Muito bem. Esta moeda aqui. Vejam bem que eu estou com uma moeda de 50 centavos na minha mão. E eu estou vendo aqui, aqui é uma moeda de 50 centavos. E você pode fazer essa experiência aí. Se eu pego esta moeda aqui e coloco ela aqui, o que eu estou vendo? Um vulto. Estou vendo um vulto aqui. Mas conforme eu vou distanciando esta moeda, aqui eu já consigo ver. Se eu tapar um olho, eu vejo também. Vejam, queridos, aqui eu consigo ver que tem umas estrelinhas aqui, consigo ver a letra, consigo ver a borda desta moeda, os detalhes desta moeda. Isto funciona como equilíbrio emocional para o vencedor. Quando você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, e você tem desafios, você tem problemas, você tem dificuldades, você não consegue enxergar a saída para o problema. Pegue uma pessoa desequilibrada emocionalmente enfrentando um problema. Ela chega para você e começa a dizer, não tem jeito, não tem saída, pastor, não tem saída. Pastor, eu estou acabada, pastor, eu estou acabado, não tem jeito, não tem saída. Como você está equilibrado emocionalmente, você começa a mostrar a saída. Não é bem assim, irmão. A gente costuma dizer, é porque você está dentro do problema. Se você sair do problema e olhar o problema de longe, a moeda de longe, você vai conseguir encontrar a saída para o problema. Mas enquanto você está dentro do problema, irmãos, isto é o equilíbrio emocional. Aí você está uma pessoa que não está afetada pelo problema, você está para o lado de fora do problema, você consegue dizer, não, meu irmão. Por isso que o pastor, muitas vezes, as pessoas dizem, o pastor é milagreiro, e consegue resolver o problema das pessoas. Não é, porque o pastor está do lado de fora. É igual o conselheiro que está do lado de fora. Aí você consegue dizer, não, meu irmão, tem uma saída assim, olha, tem uma porta aberta aqui. Aí você sai e diz, mas como é que eu não vi essa porta aberta?
Como é que eu não enxerguei esta porta aberta? Você não enxergou porque você estava cego. A emoção, meus irmãos, se você não tiver equilíbrio, a emoção te cega. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela pode falar coisa que depois ela nem lembra que falou. Ela está desequilibrada. Então você precisa distanciar a moeda para ver de longe. E conforme você vai distanciando, quanto mais longe, mais eu enxergo em torno desta moeda. Então o equilíbrio emocional, ele é muito importante para o vencedor. Se você for uma pessoa que emocionalmente você não está ajustado, você não vai conseguir encontrar a saída para o seu problema. Eu encontrei aqui num livro, e eu gostaria de mostrar para vocês alguma coisa, de Sérgio Luiz Gianico. Esse cidadão, um cidadão que dá palestra nesta área motivacional. E eu encontrei aqui uma análise do vencedor e do perdedor que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiro, diz assim: vencedor. Como é que ele diz? O vencedor diz assim: nada é impossível. Pode até ser difícil, mas será um grande desafio para mim. O perdedor diz o quê? Isso é impossível. O perdedor diz, isso é impossível. O vencedor diz, nada é impossível. Pode até ser difícil, mas será um grande desafio para mim. Eu vou enfrentar. O perdedor diz, eu estou muito preocupado. Sei que não tem solução. É um problemão. O vencedor diz, eu estou atento com o que está acontecendo. Estou procurando a melhor resposta para solucionar esse problema. Olha a diferença. Um vencedor tem sempre uma resposta para dar para cada problema, enquanto que um perdedor tem sempre um problema para dar como resposta. Então o vencedor tem sempre uma resposta para cada problema, enquanto o perdedor tem sempre um problema para dar uma resposta. Um vencedor sempre procura a melhor solução. O perdedor sempre procura a melhor desculpa. Será que o impossível persegue alguns? A uns, e só alguns perseguem o impossível? Como é que está a diferença em você? O impossível te persegue? Ou você persegue o impossível? A diferença está aqui. Porque o perdedor, o impossível está sempre procurando ele. Para ele as coisas são impossíveis. O vencedor é o contrário, ele persegue o impossível. Ele está sempre atrás do desafio, ele está sempre procurando alcançar alguma coisa além e mais à frente. Um repórter indagou a um famoso corredor de Fórmula 1. Escute isso. Chegou e disse para ele assim: você vence porque você tem muita sorte. O vencedor retrucou dizendo: tem razão, eu tenho mesmo muita sorte, e quanto mais me esforço e trabalho, ela aumenta. Olha a diferença do perdedor para o vencedor. O perdedor está sempre querendo ser beneficiado pela sorte. O vencedor acredita na sorte. Ele diz: você tem razão, eu tenho realmente muita sorte, mas quanto mais eu me esforço e trabalho, a minha sorte aumenta. O que ele está dizendo? Meu amigo, eu venço porque eu tenho treino. Eu sou vencedor porque eu tenho equilíbrio emocional. Os artilheiros, né? Nós dois, como somos artilheiros, Ronaldo e Solon, sabemos disso. O que faz um cidadão ali na boca do gol, na área ali? Por que ele é artilheiro? Por que ele é o centroavante? É porque ele tem equilíbrio. Ele sabe que quando vê aquele buracão na frente dele, ele tem que colocar uma bolinha daquele tamanho,
ele coloca onde quer. O outro que não é centroavante, que é o da defesa lá atrás, ele chega e mete um chutão e a bola vai para cima. Porque ele não tem equilíbrio. Você já percebeu o tanto de prejuízo que você já teve por falta de equilíbrio emocional? Esses 300 já podia chutar o pau da barraca. Podia ou não podia? Eu podia chegar e dizer o seguinte: meu amigo, eu não sou louco, você é doido, rapaz. Você é doido, rapaz. Você é coisa de louco. Ou então começar a tremer, perder o equilíbrio. Dizer, não, isso não existe. Começar a passar mal e aquele negócio todo. Outra análise que eu queria fazer com vocês é sobre o livro de Gênesis, sobre Adão e Eva. Me ouça aqui. Você já pensou nisto? Adão e Eva no paraíso. Analfabeto ou não? Não era analfabeto? Era ou não era analfabeto? Não, me responda, vocês ficarem em dúvida, por quê? Era ou não era analfabeto? Agora eu te peguei. Inexperiente, não conhecia nada da vida, ou conhecia? Tinha experiência? Não. Sem conhecimento profissional ou agrícola, ele era agrônomo, engenheiro. Que experiência tinha de plantação? Nenhuma. E Eva? Eva conhecia alguma coisa de pré-natal? Conhecia não? Não. Vejam bem, esses dois cidadãos, Adão e Eva, são expulsos do jardim. Só não saíram pelados do jardim, porque Deus teve misericórdia e fez uma túnicazinha para cada um. Uma túnica de pele de carneiro. Expulsou-lhe do jardim e disse: agora se vira. Você vai ter que plantar e comer do teu suor. E você, Eva, viu o Léo? A Léo acho que tem um ministério de Eva. Você vai ter que dar à luz. Tinha parteira, pediatra, obstetra. Irmãos, vamos pensar bem. Aquele casal sai do jardim expulso, e agora eles têm que plantar para comer. Comer o quê, meu Deus do céu? Não tinha experiência de vida, não sabia nada da vida, analfabeto. Só não digo de pai e mãe, porque Deus não é analfabeto, e eles vieram diretamente de Deus, sem experiência nenhuma. Começa a gerar filhos, aí vem o primeiro problema, e problemão, hein? Problemão. O filho mais velho mata, assassina o filho mais moço. Ei, meu irmão, se não tiver equilíbrio emocional, vai tudo pro brejo. E vou dizer uma coisa para vocês: méritos para este casal. 10 para Adão e Eva, com tudo que eles fizeram para a gente sofrer hoje, tudo, por causa do pecado. Mas se não fosse a qualidade emocional de Adão e Eva, a Bíblia pararia ali. Acabou. Vejam a desestrutura, a dificuldade que eles enfrentaram. Como enfrentar um problemão desse? O filho mais velho assassina o mais novo. E eles têm que, a partir de agora, administrar esta crise, este problema, essa dificuldade. Se eles não tivessem qualidade emocional, tudo estaria perdido. Tudo estaria perdido. Então, meu irmão, vencedor é aquele que vence dificuldades. A palavra vencedor quer dizer exatamente isto. Aquele que vence, aquele que ultrapassa obstáculos, aquele que ultrapassa dificuldades, aquele que vence desafios. Você quer ser um vencedor?
mas não quer enfrentar a dificuldade. E quando chega o problema, a dificuldade, você não tem qualidade emocional. O mundo aí fora chama inteligência emocional. Aqui dentro, e aqui dentro, eles só não querem usar o que está na Bíblia. Aí fora eles chamam inteligência emocional, qualidade emocional. Aqui dentro chama-se sabedoria. Repita comigo: sabedoria. Você pode ter QI elevado, você pode ser doutor, formado nas melhores universidades. Se você não tiver, lá fora eles dizem inteligência emocional. Aqui dentro a gente diz sabedoria. Deus chega para Salomão e diz: o que é que você quer, Salomão? Pede que eu te dou. O que você pediu eu te dou. Ele diz: eu quero sabedoria. Porque uma pessoa sábia, uma pessoa cheia de sabedoria, e a Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça a Deus. Busque na palavra, busque de Deus sabedoria, porque uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe resolver os seus conflitos. E não estou dizendo que ela não os terá. Não estou dizendo que uma pessoa sábia não enfrentará dificuldades. Não estou dizendo que uma pessoa sábia não terá desafios para vencer. Mas ela saberá administrar as suas crises, os seus conflitos, os seus desafios e os seus problemas. Aí lá na frente você diz: é vencedor. O mundo está cheio de exemplos aí fora. O mundo está cheio de exemplos aí fora, cheios. Mas eu quero desprezar todos. Eu poderia falar lá do meu xará, do Ronaldo, que foi sensacional. Aquele cidadão que depois torceu o joelho. Vocês viram o que ele fez. Existem muitos exemplos. Mas eu acho que todos não se comparam. Acho não, tenho convicção que nenhum desses exemplos se compara à pessoa de Jesus Cristo. Nele está toda a sabedoria. É só ler Colossenses capítulo 1. Se você ler Colossenses capítulo 1, você vai ver que em Cristo se resume toda a sabedoria de Deus. E se nós analisarmos a vida de Cristo, nós vamos ver cada momento da sua história como apresentava desafios, um maior do que o outro, e até a morte de cruz. Ser sepultado, ser morto entre dois salteadores e um o acusando. Até na hora da morte, um está acusando e dizendo, e acusando a Jesus, e Jesus ali com equilíbrio, na hora da morte, na hora da dor. E vocês sabem que a dor, ela provoca o desequilíbrio emocional. E naquela hora de dor, de sofrimento, ele vira e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus é o maior exemplo deste equilíbrio emocional. Vencedor, meu irmão, se você não tiver sabedoria, esqueça. Esqueça, você só vai levar chumbo. Você só vai tombar. Sem sabedoria você não vai a lugar algum. Lá fora diz inteligência emocional. Você já percebeu algumas pessoas que são extremamente inteligentes, mas você não tem como se relacionar com ela? Me desculpe a expressão, é pessoa burra. Como é que pode uma pessoa tão inteligente como essa? Você já usou essa expressão? Como é que pode uma pessoa tão inteligente como essa e só faz besteira? Como é que pode uma pessoa tão inteligente, estudada, estudou, se formou, fez isso e aquilo, mas, meu Deus do céu, como é que pode essa pessoa não acerta uma? Lá fora diz inteligência emocional. Aqui dentro diz sabedoria. E você pega uma pessoa chucra aí, chucra, quase analfabeta, semi-analfabeta, não sabe muita coisa, mas você vê ela só subindo. Eu conheci agora em Goianésia, nós estivemos em Goianésia com o coral da igreja, e entrou um cidadão lá na mesa, nós estávamos almoçando, entrou um cidadão de uma camisa meio amarrotada, cidadão comum, ele entrou servindo lá carne, na mesa. Aí o pastor falou para mim: dê uma olhadinha para esse irmão aí. Aí eu olhei,
Olha bem para ele, encara bem ele, depois eu vou te falar um negócio. Aí eu encarei o irmão, olhei, ele veio, me cumprimentou, sorrindo, todo alegre e tal, mas simples assim, a camisa bem, manga curta, bem suadinha, bem tal, e servindo carne e tal ali, tudo. Aí quando ele saiu, eu disse, o que tem, pastor? Sabe como é o nome dele, o apelido que a gente chama ele aqui? Eu disse, não, Zé do Burro. Zé do Burro, e ele gosta que chama Zé do Burro. Depois eu fiz o teste para ver se ele gosta mesmo. Aí eu disse, sim, e o que tem o Zé do Burro? Ele disse, este é o homem, desculpe, é o segundo homem mais rico do estado de Goiás. Este é o homem mais rico do estado de Goiás. Aí eu chamei ele depois, o irmão Zé do Burro. Aí ele veio, desculpe, eu chamei o senhor de Zé do Burro. Não, eu quero que chame assim, porque eu sou conhecido aqui com Zé do Burro, sempre andei em cima de um burro. E me converti, novo convertido, se converteu agora. Se converteu agora, ele vendeu só uma montanha, um morrinho da fazenda dele, um morrinho ele vendeu por 5 milhões de reais. E vai dar o dízimo, quase que eu dei endereço. Ele disse que vai dar o dízimo, então eu preciso tratar bem o Zé do Burro. Irmãos, o que eu quero dizer? Um cidadão deste, que não tem aparência, jeitão meio chucro, esse cidadão não é bobo, não. E tanto que não é bobo que se converteu. E agora está feliz da vida. Ele só tem que tomar cuidado com os pastores por aí. Eu fiquei meio com medo. Porque tem que tomar cuidado, né? Senão os pastores desviam ele já já. Começar a pedir dinheiro emprestado para a igreja, não sei o quê. Tem que tomar cuidado. A tentação é grande. Mas tem que tomar cuidado. Porque vocês estão lembrados do dono do MAP em São Paulo? O cidadão se converteu e desviou. Porque o que tinha, ele foi congregar numa igreja lá em São Paulo, mas era difícil para me congregar. Não tinha jeito. Porque todo culto que ele estava, tinha um irmão pedindo dinheiro emprestado para ele. Então é difícil. Queridos, o que eu quero colocar é que o equilíbrio, a qualidade emocional, ela faz diferença para a nossa vida. Esses 300 homens, que a Bíblia fala de algumas qualidades deles, e eu vou passar a dizer algumas delas agora, vou falar a primeira delas. Só foi possível testar a qualidade deles e ver se eles tinham realmente estas qualidades depois do equilíbrio emocional, depois da qualidade emocional que eles tinham. Nós só saberemos se somos vencedores se formos testados, se enfrentarmos as dificuldades, os problemas, os conflitos. Aí alguém vira e diz assim, aquela irmã, aquele irmão não é brincadeira, viu? Ele deu a volta por cima. Já ouviram essa expressão? Deu a volta por cima. Por que deu a volta por cima? Porque ele estava lá embaixo e deu a volta por onde? Por cima. Mas esse negócio de sair de baixo para chegar lá em cima, meus irmãos, aí é que mora a dificuldade. Então, enfrentar problemas, enfrentar dificuldade, ter conflitos, enfrentar crise, tudo isso é normal para quem quer ser vencedor. Se você não quer ser vencedor, não precisa enfrentar nada disso. Na primeira crise, estaciona o seu carrinho lá, cruza os braços e diz, vou parar por aqui, e desafio não é coisa para mim. Desafio não é para mim, eu não dou conta disso. Mas se você quer se declarar lá na frente como um vencedor e ter experiência de um vencedor, enfrente as crises, enfrente os conflitos, enfrente os problemas, enfrente o fracasso, pode cair, bate a poeira, levanta e continue caminhando. Primeira qualidade deles. Digam comigo, eles não eram covardes e medrosos. Primeiro teste. Gedeão diz, covardes e medrosos, podem bater em retirada, não quero vocês aqui, quem for covarde e medroso, vai embora. Quantos voltaram?
22 mil homens voltaram. Não fizeram parte desses 22 mil covardes e medrosos. Eles ficaram entre os 10 mil. Portanto, os 300 só podem ser declarados vencedores hoje, porque não eram covardes e medrosos. E eu tenho uma notícia para dizer para você: vencedor não tem como ser covarde e medroso. Sabe por quê? Porque vencedor arrisca. Vencedor tenta, arrisca, corre risco. Todo vencedor corre risco. E medroso e covarde, o que mais ele tem medo é de risco. Para que eu vou sair daqui? Está tão bom aqui. Eu vou pôr a cara para fora? Eu não. Deus me livre, lá fora a coisa está feia. Tem um furacão, tem uma tempestade. O que eu vou fazer? Não, eu vou parar por aqui. O vencedor não, o vencedor põe a cara, ele arrisca. Quando Gideão disse, os medrosos e covardes, pode ir embora, os 300 que eles estavam entre os 10 mil, não foram, ficaram. Olhem para mim, todas as vezes que apresenta um desafio para nós, a primeira coisa que manifesta chama-se desânimo. O desânimo é o primeiro sentimento que se manifesta quando você se depara com o desafio. Você olha para as circunstâncias que você está e diz, está bom assim. Olha, eu já ganho R$1.000 por mês. Se eu estudar, se eu fizer uma faculdade, se eu fizer uma pós-graduação, se eu fizer um mestrado, eu acho que eu vou conseguir ganhar R$5.000. Mas eu estou vivendo com 1.000. Para que eu vou me arriscar? Eu vou ter que tirar deste 1.000 a prestação da faculdade, eu vou ter que gastar dinheiro, eu vou ter que pagar um curso, eu vou ter que fazer uma pós-graduação, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. E sabe uma coisa? Não vale a pena investir. O Brasil está com dificuldade, a profissão está muito difícil, a profissionalização está muito difícil. Sabe uma coisa? É melhor me contentar com esses R$1.000 aqui. É melhor eu ficar por aqui mesmo. Para que eu vou arriscar? Por que eu vou colocar a cara para fora? Este é o perdedor. Ele não vai a lugar algum. Ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali. Ele não vai avançar. Ele não vai dar um passo. Ele não vai fazer mais alguma coisa. Por quê? Porque ele é perdedor. O vencedor é diferente. O vencedor, ele diz, não, eu vou fazer um investimento. E o resultado? Não sei, eu vou fazer um investimento. Eu vou encarar, eu vou arriscar, eu vou tentar alguma coisa, eu vou sair do lugar que eu estou e eu vou me movimentar. O que vai acontecer eu não sei, mas eu vou arriscar. Todo vencedor corre risco. Quando Gideão disse assim, medrosos e covardes, podem ir embora para casa. Ora, os 300 sabiam, os 300 que estavam inseridos nos 10 mil, eles sabiam do risco que eles estavam correndo. Olha, a coisa é séria, porque medroso e covarde não pode estar aqui. Só valente enfrenta isso, só homem de coragem enfrenta isso. Eles não eram medrosos, eles não eram covardes. Covarde é aquele que, quando vê o desafio, ele vai até um pedaço só. Aí depois, quando ele enxerga, ele sai correndo. Ele não tem coragem de peitar aquilo, de enfrentar aquilo. Meu irmão, a vida é uma batalha, a vida é uma luta, a vida é uma guerra, a vida é uma batalha. Se você continuar estático, parado, e admitindo você estar naquele lugarzinho ali, eu fico assustado de ver o que acontece aqui em Brasília. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Irmãos, nós moramos numa cidade onde tem concurso um atrás do outro. Você não trabalha porque você não quer. Ô pastor, alto aí, espera um pouquinho aí. Por quê? Espera um pouquinho. Irmãos, eu vejo aqui em Brasília, acaba um concurso, vem outro concurso, acaba um concurso, vem outro concurso, e você está dentro da igreja orando e pedindo a Deus um emprego. E Deus está dizendo, o emprego está aí, vá atrás, busque o emprego.
Mas o que você quer não é isto. Você quer que o emprego caia do céu. Oh Deus, faz um milagre na minha vida, Deus. Me faz passar no concurso. Qual o concurso bom aí? De quê? Do MPU? MPU. Oh Deus, faz um milagre. Eu queria tanto trabalhar no MPU, Deus. Oh Deus, lá é 12 mil reais o salário. Oh, se eu sou teu filho, Deus. Aí vem um pregador e diz: não, tu és filho de Deus, meu irmão. Coloque Deus na parede e diz: eu quero o concurso do MPU. E Deus vai ficar olhando para você: eu quero te dar o concurso do MPU, mas eu quero que você faça alguma coisa para chegar lá. E engraçadinho, os irmãos ficam aí. Aí ele se anima. Ele diz: então eu vou fazer o concurso. Eu vou fazer o concurso. Aí começa a estudar um pouquinho lá. Aí vai lá, faz a inscrição. Alguns nem estudam, né? Vai lá, faz a inscrição, crendo no milagre. Ele está crendo no milagre. Irmão, os camaradinhos que nem estudam e quer fazer concurso para passar. Ele está crendo no milagre. O ímpio, o infeliz lá, filho do capeta, ele diz: não, ou eu me viro aqui, faço alguma coisa, senão não vai dar certo. Aí ele vai, aí estuda. E queima pestana, aí vai. O nosso irmãozinho aqui, cheio do Espírito Santo, uma bênção na casa de Deus, muito maravilha, toca, canta, prega, fora, faz tudo, é uma maravilha, direitinho, certinho, santo e santo dos santos, certinho, fica orando: Jesus, eu preciso passar nesse concurso, Jesus, eu preciso passar, Jesus, eu preciso passar. Aí vai lá e fez, levou bomba, não passou, o filho do capeta passou, está em primeiro lugar. Aí você fica todo angustiado: como é que pode? Eu sendo servo e serva de Deus e não consegui. Não conseguiu porque não estudou. Aí muito bem, fez, não passou. Aí ele guarda os livros, guarda tudo e diz assim: não fui feito para isso. Eu não fui feito para isso. Quem disse que você não foi feito para isso? Tem alguém aqui que já passou em algum concurso aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Quem já passou num concurso aqui? Deixa eu ver. Tem umas mãozinhas levantadas aqui. Não estou desmerecendo os demais, porque eu também não passei, né? Aliás, eu consegui passar num vestibular. Com muitos méritos. Hoje eu estou fazendo direito porque eu consegui passar no vestibular. Tinha 50 vagas e tinha 30 fazendo vestibular. Aí pelos meus méritos, eu fui lá e passei. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu ainda fiquei com medo de não passar. Fiquei entrando na internet direto para ver se meu nome estava lá. Jesus, meu nome precisa aparecer aí. E eu fiquei muito feliz que meu nome estava lá. Então, sem demérito para quem não passou no concurso, porque de repente a sua praia não é essa, é outra. Estou dizendo aqueles que perseguem e querem um emprego através do concurso. Irmão, tu não passou no primeiro? Eu estava assistindo a televisão e aparece no canal 6 um especialista na área de concurso. E é exatamente o que eu creio. E aquele cidadão falou um negócio que eu achei interessante. É um dono aí desses cursinhos aí. E ele entra lá rapidinho, uns minutos, esse é 5 minutos. E eu atentamente ouvi o que aquele cidadão disse. E é exatamente o que eu creio. Ele disse assim: para você passar no concurso, se você estudar num prazo de 2 anos a 2 anos e meio, você passa no concurso. Aí ele disse o seguinte: então você estuda, fez um concurso, não passou, faz outro, não passou, faz outro, não passou, faz outro. Num período de 2 anos a 2 anos e meio, você vai passar. Aí ele explicou por quê. Ele explicou o seguinte: é uma fila, gente. Vem aqui, vamos fazer uma fila aqui, vem aqui. Vem você estudar, vem aqui, rapidinho uma fila aqui. Faz aqui. Isso, faz uma fila aqui. O pastor Rui na frente, o missionário atrás, eu aqui, vai lá. Muito bem. É uma fila. Vamos fazer concurso todo mundo. Mas o pastor Romero vai passar, o mais inteligente. Aí você vem para cá. Não, pera um pouquinho, vamos fazer o concurso. Abriu o concurso, muito bem, fizemos. Passou o primeiro, vai lá, passa aí. Muito bem, vai, dá um passo para frente aí, cidadão. Isso aí, pronto. Muito bem. Aí vai outro concurso. É uma fila, minha gente. Outro concurso, o missionário passou, não sei como, mas passou. Muito bem, dá um passo para frente aí, cidadão. Está chegando a minha vez. Agora, eu não vou parar de estudar. Muito bem, estou aqui, vamos embora. Mais um concurso. Wagner, passou.
Chegou minha vez, agora eu vou. Muito bem, faz a fila de novo aqui. Tião, entra na fila aí. Tião, entra na fila. Tião. Vai ficar na rabeira. Aqui é Tião. Muito bem, aqui está. Muito bem, nós estamos no concurso. Eu estou estudando, eu vou passar. Estou lutando, eu sou vencedor. E vai, pastor, mas passou. Vai lá, dá um passo aí para frente. Muito bem. Vamos de novo, mais o concurso não sei lá onde. O missionário passou. Deu um passo para frente. Ai, Jesus, está difícil a coisa. Esse negócio de concurso não é para mim. Eu não consigo. Não é possível. Todo mundo passa, eu não passo. Aí vai o Wagner e passou. Ué, o que o Tião está fazendo ali? E faz um concurso, o Tião passou. E eu? E eu estou aqui dizendo, não é a vontade de Deus que eu passe no concurso. Não é a vontade de Deus, tu é preguiçoso, preguiçosa, e não quer estudar, nem se esforçar, e fica com essa história de que não é a vontade de Deus. Deus não quer que eu passe. Quem disse que Deus não quer que eu passe? Para com esse negócio. Deus quer que você passe no concurso. Deus quer que você se forme. Deus quer que você se avance. Deus quer que você conquiste. Você é que não quer. Você que não quer. Você que não quer. Quantos vão passar no concurso aqui agora? Diga amém. Meu irmão, tu tem que ser teimoso. Você não pode ser covarde. Você tem que dizer, não tem problema, eu faço 200 concursos. Eu estou até querendo fazer um teste comigo. Eu vou fazer um concurso qualquer dia. Sem estudar. Para ver onde é que eu vou parar. Não adianta orar. Não vem com essa história para mim não, irmão. Vai passar num concurso e não quer estudar e vai orar. Para com esse negócio. Tu vai orar. Ore 10 minutos e estude 1 hora. Não, pastor, o senhor então está dizendo que o crente também tem que ralar, meu irmão. Crente também tem que ralar. Crente tem que enfrentar dificuldade. Para com esse negócio de querer. Não, eu quero um milagre, eu quero um milagre. O milagre acontece. Sabe qual vai ser o milagre que Deus vai fazer? Deus vai te dar força, graça, entusiasmo, coragem para você estudar, queimar a pestana e passar no concurso e cantar a vitória lá na frente. Este é o milagre que Deus precisa fazer na sua vida. Este é o milagre que Deus precisa fazer. Orar e agir. Oração, orar. Ora e age. Ora e tem ação. Senão você não vai a lugar algum, meu irmão. Não adianta eu ficar pregando sobre vencedor aqui e todo mundo dormindo. Não adianta eu pregar sobre vencedor aqui, nós vamos terminar o ano, ninguém passou em nada, ninguém fez nada, só veio na igreja, ficou aqui e dando glória a Deus e aleluia. Não vai resolver, meu irmão. Não vai resolver, você tem que insistir. Eu tenho um cunhado que eu morei com ele, e ele era contador, técnico de contabilidade. Técnico de contabilidade. Morava numa casinha de madeira, de chão, de vermelhão. E um dia ele virou para mim e disse: Ronaldo, eu vou estudar, porque eu quero ser juiz de direito. Eu olhei bem para ele, pobrezinho, coitado. Sim, coitado, esse aí. Ele até virou para mim e disse: vamos estudar? Eu disse: não preciso disso, eu sou alfaiate. E eu vi o Sérgio, irmãos, muitas vezes de bicicleta. Pegar uma bicicleta, meu irmão, e andar cerca de 15 quilômetros para ir estudar e voltar depois da aula à noite, porque trabalhava todo dia, e voltar. E ele foi. Já fazem 20 anos que ele é juiz de direito. Então vejam, queridos, eu gostaria muito de aguçar em você esta aptidão para ser vencedor. Eu gostaria de aguçar em você essa aptidão para ser vencedor. Mas
eu preciso ser responsável com você. Não adianta eu ficar pregando emocionalmente aqui para você e dizer o seguinte: você ora, Deus vai fazer o milagre, nós vamos fazer o concurso e você vai passar. E você vai... Não, meu irmão, não adianta. Você precisa ralar, você precisa se esforçar. Esses 300 aqui, eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês no próximo culto. Esses 300 aqui tinham equilíbrio emocional, qualidade emocional. Eles não eram covardes e nem medrosos. E se destacaram lá na frente. Meu irmão, a primeira pancada que você leva, você desiste? Que isso, meu irmão? Primeira, me passaram para trás. Tem uns choradões aí que ficam aí, me passaram para trás. Todo mundo passa, eu não passo. Todo mundo passa, eu não passo. Ei, irmão, não fique comparando a sua vida com o ímpio. O salmista comparou a sua vida com o ímpio e Deus mostrou qual é o final do ímpio. Nós não temos que nos comparar com o ímpio. Nós somos servos e servas de Deus. E somos abençoados por Deus e Deus quer nos abençoar. Mas faça a sua parte. Acorda de madrugada para estudar. Dá um jeitinho aí, se vira. Faz alguma coisa, porque você vai conseguir. 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 Eu não entendo. Os maiores empresários não são crentes. Por quê? Por que os maiores empresários não são crentes? Não era para os maiores empresários ser servo de Deus? Porque o dízimo vai sustentar a obra de Deus, e Deus a igreja vai ser abençoada, os missionários, a evangelização. Não, os maiores empresários não são evangélicos. Porque os crentes têm essa mania de querer que as coisas caiam do céu com milagre. Um dia eu fui num culto, e uma missionária estava lá num culto, lá no estado de Goiás, Minas. E ela pregando, eu estava no púlpito, ela era a pregadora daquele dia, e ela mandou todo mundo fazer com a mão. Faz todo mundo com a mão uma conchinha assim. Aí todo mundo fez, inclusive o trouxa aqui. Faz assim, aí eu estou lá. Porque eu estou na frente, como é que eu não vou fazer, né? Aí eu estou lá. Agora eu vou orar, e vocês vão ver cair ouro do céu. Vai cair ouro do céu da sua mão. E os irmãozinhos falaram, aleluia, aleluia, aleluia. E eu fiquei lá, só por obrigação, porque o pastor também fez, eu estava visitando. Ficava chato para mim não fazer. Aí eu estou lá. E ela orou. E os irmãozinhos começaram a pular. Está caindo ouro, está caindo ouro, está caindo ouro. E os irmãozinhos ficaram pobres, do jeitinho com a mão assim, não caiu nada. Não vai cair ouro, irmão. Alguém já viu esse negócio de dizer que está caindo ouro do céu? Já viram? Caindo ouro e que não sei o que. Irmão, os crentes não fazem empreendimento, não ousam, não avançam, porque fica com esse negócio de eu sou abençoado já, Deus já me abençoou. Ô meu irmão, Deus já te abençoou, mas para com esse negócio, irmão, de ficar lá na rabeira, de ficar sentado, deitado, dormindo até meio-dia, e não quer saber de estudar, não quer saber de se esforçar. Aí você pensa que você vai a algum lugar, tu não vai a lugar algum. Tudo bem, tu é abençoado, vai chegar no céu desse jeito mesmo, pobre, miserável, desgraçado, se arrastando, tá bom. E tem uns que são tão miseráveis que dizem assim, irmão, lá no céu, nem que seja na rabeira, se eu entrar tá bom demais. Dá uma brechinha para mim, já tá bom demais. Não, eu quero a porta toda aberta para mim, e Jesus me cumprimentando, chegou o Ronaldo, chegou o fulano aqui, tô entrando, tô chegando. Para com esse negócio, meu irmão. Você tem que se esforçar, você tem que se jogar, você tem que correr risco, você tem que acreditar, você tem que se esforçar, você tem que queimar pestana, você tem que suar, você tem que ralar, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que acreditar, você tem que correr risco, você tem que ter valentia, você não pode ser medroso, você tem que ser corajoso, você tem que levantar, e mais do que o ímpio, porque nós sabemos que nós temos as mãos de Deus estendidas para nós, e a bênção de Deus na nossa vida. Vamos estar de pé, em nome do Senhor Jesus. Tem um ditado que Deus ajuda quem cedo madruga. Então fale comigo, Deus ajuda quem cedo madruga. Não, aí você vê o irmão com carrão, e tem uns engraçadinhos aí que vê o irmão com carrão, a irmã abençoada, aí quando chega na igreja diz, está roubando. Está roubando o quê, seu infeliz? Está trabalhando. Está trabalhando.
Meu irmão gordinho, todo fofinho, todo... né? Isso aí, meu irmão, deve dormir o dia inteiro. Não, meu irmão, ele é esforçado, ela é esforçada. O que a Bíblia diz, irmãos? Eu não lembro onde está, mas a Bíblia diz assim: esforça-te, que eu te ajudo. E tem muita gente: Deus me ajuda, Deus. Deus me ajuda, Deus. Deus vai te ajudar como se você não se esforça? O que é que Deus vai fazer por você se você não se esforça? Então nós vamos orar agora. Vamos orar para cair esse ouro. Faz a mão assim. Não, não faz não, não faz não. Não faz não. Faz logo assim, né? Não faz não. Não vai cair ouro, irmão. Vai abrir as duas logo, Daniel? Por exemplo, eu queria muito, irmãos, falar inglês fluentemente, porque eu já falo muito bem, né? E eu queria tanto orar, irmão, para acordar no outro dia já sabendo tudo. Mas eu desisti, já nem oro mais, porque eu sei que não vai dar certo. Então estou preparando para começar a estudar para resolver. Então, meu irmão, tem que estudar, não adianta. Não adianta, tu não vai a lugar algum. Oh, meu irmão, o que tem de crente que poderia estar avançando, poderia estar lá na frente, poderia estar abençoado. O que tem de crente, irmão, Deus está querendo que a gente tome conta deste mundo. Deus está querendo que a gente esteja entre os poderosos. Deus quer isto. Deus quer isto, Deus quer isto. Deus quer fazer de você o maior empresário. Deus quer fazer de você o melhor professor da rede pública dessa cidade. Deus quer fazer de você um cientista. Deus quer fazer de você o melhor advogado, o melhor magistrado dessa nação. Deus quer fazer de você alguém abençoado, mas você não quer fazer nada. Reage, meu irmão, porque a bênção de Deus está com você. A Bíblia diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Faça alguma coisa, sai de casa. Pense alguma coisa, tenha criatividade. Pense algo aí, Deus vai te dar graça. Alguma coisa vai acontecer. É aí onde se manifesta a bênção de Deus. É quando você reage. É o que eu vou mostrar aqui no outro culto. Vamos orar? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos convidar aqui o irmão Daniel para orar ao Senhor e nos abençoar aqui. Deus vai nos abençoar, mas você tem que se esforçar. Leve para casa essa palavra de ânimo e de incentivo.